Então, Rafael Hungria, atualizações. Meu querido amigo Rafael Hungria, atenção, respeitável público. Com vocês, Rafael Hungria, aqui com a gente. Olá, meu querido amigo, bem-vindo. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Espero que a gente tenha um bate-papo muito produtivo hoje. Agradeço aí pelo convite, mais uma vez. Ah, sim, tá. Tu é sempre muito bem recebido aqui, sempre que tu puderes vir no canal, trazem notícias ótimas aí, né? Não sei se tu pegou um pouquinho do gancho aí da nossa conversa, né? Que nós estamos desmoronando um mundo falso de várias mentiras, de várias coisas que aconteceram, e a gente está desmontando aos pouquinhos, né? Um castelo de cartas, e a gente tem essa missão dura de alertar as pessoas de mentiras que nos contaram ao longo de milênios e que agora estão sendo trazidas para a humanidade e que elas vão vir de qualquer maneira, não é? Queira ou não queira, goste ou não goste, né? Então, Rafael, maravilhoso. Bom, quem não conhece o Rafael, ele é maravilhoso, tem o canal, conheci meu canal, eu vou ter que botar na tela aqui o canal dele, tem um canal maravilhoso, com vídeos incríveis. Fala um pouquinho do teu canal aí, Rafael, fala para nós aí. Sim, Rafael, Luciano, unificação do conhecimento, né? exatamente. Meu canal ele aborda diversos assuntos, né, de pesquisas das filosofias, ciência, religiões, espiritualidade, ufologia, vários assuntos. Eu, como pesquisador do grupo Dáquila, nós viemos reunindo informações já há muitos anos, né? E eu tento trazer um pouco dessas informações que nós estamos descobrindo, recebendo e unificando com os conhecimentos antigos, né? Com todas essas descobertas que foram feitas na história, em todas as linhas de pensamento, também civilizações antigas, sempre trazendo essa junção de ideias, essa unificação, esse discernimento também sobre todas essas interpretações que fazem hoje, né? E a gente está caminhando juntos aí, como a gente tem essa parceria já há alguns anos, né, Luciano? A gente sempre traz informações para iluminar um pouco a mente das pessoas do que está acontecendo no mundo, né? Trazendo de volta do passado informações que possam clarear nossa mente para o futuro. Exatamente, maravilha. Bom, eu recomendo assim demais que vocês conheçam, se inscrevam no canal do Rafael. Ele tem vídeos assim muito importantes. Ele é um pesquisador, arqueólogo, não digo, ele é uma pessoa que estuda arqueologia. Tem um grupo muito forte que é o grupo de Dáquila, né, com o Urandir, com todo esse pessoal aí também. O Jorge Cordeiro, a gente trouxe semana passada e foi muito proveitoso. O pessoal gostou demais, né, sobre os mistérios do mundo e todos os tabus que foram nos ensinados para a gente, que justamente trazidos por quem? Pelo GO, que é o governo oculto que se utilizou da mentira para facilmente dominar, não é isso, né? O GO diz assim, ó, vamos botar a mentira para aquela turma lá para a gente conseguir dominar a Terra. E até hoje essa mentira rola solta, hein? Né? Esse governo oculto. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a história do governo oculto, já que a gente está com esse gancho aí, que tu falasse muito bem, que é o governo que controla a Terra há muitos milênios e tal, e que eles vieram lá do tempo dos Anunnakis e tal, quem puder estudar melhor a história, né? Então, eles vêm vindo até agora e eles parece que dividiram, essa parte é minha, essa é tua, a América é minha, a Europa é tua, né? Tipo assim, como é que funciona? Cada um tem uma fatia do bolo aqui, ó, como é que funciona assim? E eles se entendem entre eles ou eles brigam entre eles? É isso que eu queria saber. Exatamente. Sim, Luciano. Segundo nossas pesquisas, né, a gente respeita assim a visão de muitos outros grupos, mas a gente tem um entendimento que de fato nós fomos visitados no passado por um grupo de seres que aqui chegaram, vindo de outros mundos, outras terras, exploraram aqui esse território onde nós estamos, né? E tomaram conta dessa região. A gente sabe que eles foram chamados, em antigos textos que foram encontrados, de Anunnaki, que é a tradução direta de aqueles que vieram do céu para a terra, ou vieram de outras regiões para cá. É isso que a gente entende. Na verdade, são vizinhos de outras terras, de outros lugares, né? Não precisamos nem chamar de outros planetas, mas de outros mundos. Porque nós temos que compreender primeiro o que é a Terra também. Porque nós fomos enganados, né, com relação a tudo isso. E esses grupos que chegaram aqui no passado muito remoto exploraram a Terra completamente. Fizeram muita mineração, eles vieram atrás de ouro, né? Escravizaram
um ser humano muito primitivo que aqui existia para trabalhar para eles. Modificaram geneticamente esse ser humano para que ele servisse de trabalhador nas minerações. E, de certa forma, esse território que foi conquistado, até hoje, está sob controle deles. Esse território, esta terra. Só que aconteceu no meio do caminho uma intervenção divina, vinda de seres que não tem nada a ver com esses Anunnaki, e sim com seres superiores, que houve uma manipulação genética também, uma modificação na raça humana. Nós podemos entender como a raça adâmica, que vem lá de Adão e Eva para cá, que somos nós, né? O ser humano Homo sapiens sapiens, que é uma raça mais evoluída, que tem a centelha divina, que tem a consciência, que tem a evolução espiritual. E essa raça humana, ela acabou se rebelando, não aceitou muito essa escravidão dos Anunnaki. De tempos em tempos, mensageiros divinos vinham para a Terra para interferir nesse processo de escravidão dos Anunnaki. Por isso que surgiram as grandes religiões do mundo com os grandes profetas e mensageiros. Jesus Cristo como sendo o último mensageiro que veio para trazer a boa nova para a humanidade, para combater, de fato, esse sistema do mal, ou esses grupos que escravizaram, colonizaram, conquistaram a Terra, fizeram a humanidade de escravos, né? E isso acontece há milhares de anos. Intensificou desde o período do Grande Dilúvio, mais ou menos 13 mil, 14 mil anos atrás. A partir do momento que eles tentaram forçar essa grande catástrofe na Terra para dizimar a humanidade, a raça humana foi ajudada, por incrível que pareça, por um destes Anunnaki que estava em contato e parceria com os seres divinos, ou que nós chamamos dos extradimensionais, ou seres que trabalham para o plano superior, sempre em busca de ajudar a humanidade e a Terra. E esses seres que sempre vêm para intervir, que cada um chama de um nome diferente, né? Tem vários nomes para chamá-los: a grande hierarquia, a confederação, os galácticos, as 49 raças, os extraterrestres da luz, a grande fraternidade branca. de luz, não importa o nome que a gente dê, todos esses seres trabalham juntos em prol da evolução da humanidade. E se a gente for pesquisar os momentos de intervenção na Terra, foi sempre para mexer ali em algumas situações para impedir a ação do governo oculto, que nada mais é do que aqueles grupos que trabalham na superfície da Terra como laranjas e funcionários destes Anunnaki. Exatamente. Porque esses Anunnaki não aparecem. Eles ficam em bases subterrâneas da Terra, em bunkers, em locais isolados, até na Antártida, em vários pontos, e não aparecem. E quem trabalha para eles são os seus funcionários, aqueles que estão nos governos, vamos dizer assim. Então existem várias facções. Assim, em termos de continentes, tu falasse assim que um grupo pegou um continente, o outro pega outro. Existe essa divisão entre eles também, o GO, né? Existe. No início, Luciano, eles se instalaram próximo ao Polo Norte. Coloca essa imagem que eu quero mostrar. É um mapa muito antigo que eu coloquei na tela agora. Não sei se vocês conhecem esse mapa de Gerardo Mercator. Sim. Essa é a calota polar, segundo a cartografia antiga, tá? Existia uma grande montanha no centro, chamada Monte Meru, ou Polo Ártico. Ninguém reconhece mais essa grande montanha, que tem correlação com o Monte Olimpo também, da mitologia grega, né? E essa região, ela existe ainda, cercada por um vale de montanhas, só que é inacessível, tá? Eles fecharam essa região no Polo Norte. Ninguém consegue chegar lá. Mas os antigos navegadores, aqueles que faziam a cartografia, sabiam que aqui existiam locais, regiões muito povoadas. Inclusive alguns continentes além aqui em cima, que vocês estão vendo, que não estão no mapa mundi hoje, né? Até que eles dividiram o mundo em 4 partes. Praticamente colocaram uma divisão, fizeram um grande X, né? Dividindo a Terra em 4 partes. E cada grupo Anunnaki, ou irmãos, ou facções entre eles, dividiram a Terra e deixaram cada um cuidar de um canto da Terra. Ou seja, a humanidade será escrava no seu canto A, B, C e D. Só que teve um outro grupo, né, que era dissidente dos Anunnaki, que também trabalhava para eles lá atrás, na época da mineração,
que era uma raça Anunnaki, porém um pouco inferior, que era escrava dos Anunnaki antes deles chegarem aqui. Os Eles vieram de Nibiru para cá. E esses ficavam na superfície da Terra como os vigilantes, os observadores, né? E são conhecidos como os Igigis. Esse grupo desceu à Terra também e tiveram relações com as mulheres da Terra, tiveram descendentes aqui, que são os Nefilins, os gigantes, né? E se misturaram também na Terra e se rebelaram contra os Anunnaki. Então, hoje, esses dois grandes grupos estão lutando na Terra para ver quem vai ter o poder, a hegemonia. Aliás, hoje não, há milhares de anos eles estão fazendo isso, né? E eu vou explicar para vocês hoje mais ou menos como que está configurado isso aí. Entre os Anunnaki, da família real de Anu, que são seus filhos, e esse clã dos Igigis, que é o grupo mais perverso hoje na Terra, o mais maldoso mesmo, que vocês chamam de escuros, né? Que são os mais terríveis, né? Então a gente vai entender melhor como que eles se instalaram aqui. Poxa, que interessante. Quer dizer que eles estão ainda atuando ou eles já estão sendo retirados e tal? Porque eu sei que tem forças galácticas que estão retirando eles, né? E também parece que os cabeças, os principais, já estão sendo retirados ou em vias disso, né? Eles não têm mais tanto poder assim, pelo que parece, o poder deles está praticamente desmoronando, né? Eles não têm mais, até porque muitos já estão sendo retirados, alguns estão muito doentes, desses Anunnaki, desses Igigis, porque eles não são daqui, eles não conseguem sobreviver na superfície da Terra, e eles estão tendo muita dificuldade, até com essa mudança da Terra, a frequência da Terra está alterando, a ressonância Schumann está afetando muito eles. Está afetando, Eles estão morrendo. Só que o problema não são eles mais, esses grupos que estão há milhares de anos aqui na Terra. São seus descendentes o problema, os híbridos. Os híbridos. São os humanos que se misturaram com eles, tiveram descendentes, e hoje os governantes, aqueles que estão aí por trás das lideranças mundiais ou em sociedades secretas, esses são um problema ainda. Estão causando essa confusão no mundo ainda. Não os grupos que estão realmente, que estavam, né, no poder até hoje. E esses que estão ainda resistindo, eles sabem que não adianta mais, porque já deu o tempo deles aqui. Só que eles vão lutar até o fim para manter essa conquista territorial que eles tiveram, as nações, os impérios, os reinados que eles construíram, né? Eles não vão largar o osso tão cedo. Pois é o que a gente fala também. Tipo assim, vão cair atirando, né? Na gíria a gente fala, né? Vão cair atirando. Mas eles já sabem que perderam, que não tem mais o que fazer, né? E essa agenda maligna, que a gente vê, a Agenda 2030, coisa é deles para tentar destruir a Terra e fazer tipo uma vingança, porque eles sabem que não tem mais o que fazer, né? Tipo assim, eu vou ser destruído, mas eu vou me vingar, é uma coisa assim, né? Sim, é que na verdade a grande agenda era a agenda do bem, uma agenda de Cristo, uma agenda desses seres superiores que já estavam programando para a humanidade a grande transição, a grande mudança para o bem. E o que esses caras, essas raças, esses grupos fizeram, né? Esses aí que são contra a evolução da humanidade. Eles criaram uma agenda para tentar impedir a agenda do bem que já foi programada lá atrás, há muito tempo. Que essa agenda do bem deve acontecer também até 2030, 2028 até 2030. Então, nesse momento final, que seria o Armagedon, o Apocalipse, o fim dos tempos, esses grupos contrários, eles estão criando apenas uma resistência ao que eles já sabem que vai acontecer. Não tem como impedir a agenda da luz do bem acontecer. Então, eles criaram uma resistência, que é essa agenda do GO, essa agenda desses grupos contrários, né? E eles não vão ganhar, não vão vencer, porque já está tudo pré-determinado, né? A gente sabe muito bem o que vai acontecer. A gente fala que, enfim, até eu gosto de falar isso para dar uma esperança, né, para as pessoas, porque as pessoas dizem, só estão vendo coisa ruim, mas tem, né, tem coisa boa que está para chegar aí, né? Aí, aqui está a foto dos Anunnakis, né, Enki, Enlil. Na verdade, Luciano, a coisa boa já chegou, já está acontecendo. A gente está esperando, na verdade, algo que já está em andamento. Nós sabemos disso. Porque, apesar de ter essa resistência negativa no mundo ainda, a força do bem, a intervenção superior, os seres de bem,
os despertos que estão atuando em prol dessa agenda positiva, é muito maior, a força A força. é muito maior. Só que já está acontecendo a intervenção, eles já estão aqui. Estes seres da luz, essa intervenção galáctica, essa presença divina que iria retornar, sempre esteve presente, mas ela iria retornar para uma intervenção maior, já está, já começou. Já começou, coisa Só boa, que né? a resistência desses grupos ainda pode perdurar alguns anos, só que eles estão sendo derrotados. Não tem volta mais. Poxa, que legal, que legal. Então, bom, isso dá uma esperança, porque a gente sabe que a gente poderá passar uma dificuldade, mas a vitória é certa e essa gente vai ser extinta e eliminada daqui, né? Mas, Rafael, eu queria um outro assunto que o pessoal tá falando, me pediram muito sobre a anomalia dos astros, a inversão magnética, essa situação que o céu está mudando de cor, está cor-de-rosa, violeta, e tantos efeitos assim estranhos que estão acontecendo no mundo. A gente vê, eu vi esses tempos um arco-íris vermelho e laranja, eu nunca tinha visto na vida, o céu totalmente verde, tem uma foto com o céu verde, depois violeta, e depois assim coisas mais estranhas, né? E coisas no mundo assim que não tem explicação. Então eu queria perguntar assim sobre a inversão magnética, se tem a ver com isso, a anomalia dos astros também se tem a ver com isso, e a proximidade do Nibiru também se tem a ver com essa situação que a gente vê no céu, né? Fala um pouquinho sobre isso, se tu puder, assim, sobre esses efeitos estranhos aí que estão acontecendo aí. Sim. Nós sabemos que está se aproximando esse astro, Nibiru, e ele é muito grande. E ele está causando já uma anomalia no campo eletromagnético da Terra. É como se a presença dele fosse trazendo uma certa pressão sobre as camadas eletromagnéticas da Terra. E isso afeta a atmosfera. A gente vai perceber cores diferentes, luzes, até os astros vão aparecer diferentes, meio achatados. Por quê? Porque a lente da atmosfera ela vai ficar distorcendo a refração da luz. Então, nós observando o céu, os astros e as cores que se manifestam na atmosfera devido à refração da luz, ela vai estar um pouco distorcida e alterada gradualmente, na medida que esse astro vai se aproximando. Essa é a explicação que a gente teve, né? A informação que nós recebemos devido a essa anomalia no céu. Por quê? Porque, na verdade, tudo que nós vemos no céu está aqui na Terra, não está fora da Terra. Essa é a polêmica. Sei, né? Olha essa reflexão aqui do Sol, né? Olha que coisa linda. Que explicação, não existe explicação para isso, né? A não ser aquilo que tu fala, né? Céu, o Sol refletido parece uma taça de cristal. Olha isso aqui, né? Olha o que é isso aqui, né? Olha que lindo isso aqui. Como é que pode, né? Principalmente isso daí em regiões mais próximas do Ártico, lá para o centro da Terra, porque ocorre essa refração nas camadas atmosféricas no campo eletromagnético, né? E o Sol se manifesta de forma o movimento do Sol, na verdade, né? Porque não é a Terra que se movimenta. Eles fizeram uma comparação com um copo de vidro ao Sol. Ele faz exatamente essa reflexão aqui. Eu boto um Sol num copo de vidro, né? E é o que acontece. É exatamente isso aqui, ó. Essa foto que a gente vê é o Sol batendo num copo com água, né? Sobre um dia de sol, ele faz isso. Ou seja, existe uma camada mesmo que gera isso aí, né? E embora as pessoas... É bem bonito, existe algo muito misterioso. Misterioso, né? Mas essa é que tu fala anomalia dos astros, então, por causa dessa pressão do Nibiru, tipo, muda alguma coisa, começa também a causar inversão magnética da Terra, começa a causar alguma modificação geofísica da Terra, tudo é um conjunto, né? Tudo é um conjunto. Nós recebemos a informação de que a Terra, ela está passando, ela veio de um movimento ascendente, ela parou no ápice de uma onda, nós chamamos de onda moduladora, como se ela estivesse subindo numa onda, numa espiral, e agora ela vai entrar numa descida dessa onda. Não que a frequência vai baixar, não é isso. Pelo contrário, vai acelerar a frequência, porque a Terra vai fazer essa inversão do movimento no tecido cósmico, na malha cósmica. Então a Terra, ela está parada, na verdade, no universo. Ela não está nesse movimento que a ciência diz, que a astronomia explica, né?
Então não existe o sistema solar, existe o sistema Terra. Os astros estão aqui dentro da Terra. É complexo entender, mas é isso mesmo. Nós vamos provar isso no próximo documentário que vamos lançar sobre os astros. Mas vocês fizeram um documentário novo? Já saiu o documentário novo? Ainda não. Ainda não, porque saiu. faltam alguns experimentos. Faltam 3 experimentos importantíssimos. Nós queremos filmar o Sol Negro. E nós temos que esperar o momento certo para isso. Que ele vai aparecer no horizonte. Pois então, o Sol Negro é muito famoso, o pessoal fala assim que ele não é visível, né? Ele só é visível quando em certos momentos, em certos locais, né? Que coisa incrível, né? Poxa, e o que acontece, Luciano? Essa descida da Terra nessa frequência da onda moduladora vai gerar uma aceleração muito grande. E é essa aceleração que vai também tirar essa frequência negativa da Terra. Essa transição que todo mundo está dizendo. E já começou, na verdade, essa descida, né? Então nós estamos num momento muito importante de transição, que é de um período cíclico para um novo período cíclico, que vai durar aí 26 mil anos aproximadamente. Porque é o tecido cósmico que se movimenta como uma onda. E a Terra é como se fosse um barco parado. Quando a onda passa, ela levanta a Terra, vamos dizer assim, e ela chega na crista dessa onda e depois ela desce. Ela fica como um barquinho no mar e as ondas vão passando. Então, a movimentação cíclica que nós estamos passando é essa agora. Segundo foi explicado para nós em contatos diretos, né, com os seres. Pois é. Vocês têm contato direto com seres galácticos e tal, né? Até tu falasse que a outra vez tu mostrou até uma imagem e tal de seres que estão orientando vocês. E isso é maravilhoso, né? Saber que a gente não está sozinho aqui, muita coisa boa. Eles confirmaram tudo isso, né? Que vocês falam, que outros grupos falam, é que muda um pouco só a linguagem, mas... muda a linguagem. É importante que vocês estão trazendo embasados em mensagens concretas, né? Que vêm da espiritualidade, que diz, olha, é assim, 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 assado, né? Porque o que a gente aprendeu, o que a ciência colocou, é totalmente falho e digamos, passado pelo GO. O GO que diz, ó, cientista, fale isso, fale aquilo, não é assim, né? Eles dão as ordens, né? E vocês estão fazendo um trabalho independente do GO e estão dizendo, olha, não é assim, é assado e pronto, né? Mais ou menos isso. Sim, a gente compreende essa agenda do GO, a gente sabe dessa intervenção que está acontecendo para o bem, para libertar a humanidade dessa escravidão, desse jugo, né? Que a gente sabe que isso precisa acabar e a gente tem que unir forças para que isso aconteça. Eles disseram para nós que não depende só deles essa intervenção, depende de nós também, daqueles que estão despertos aqui na Terra e precisam agir junto com eles, né? Que é o nosso trabalho. Sim. Nosso trabalho. Por isso que a gente tem que estudar. Eu sempre digo estude, pesquise. O Rafael tem uns vídeos maravilhosos. Eu recomendo pessoas que estão assistindo que vão ver os vídeos dele. Tem vídeos incríveis aí que vão ajudar esse momento para compreender essa grande... Enfim, nós somos iludidos durante milênios, né? E agora até desmanchar essa estrutura que nós criamos não é uma coisa assim tão simples, né? Não é tão simples, mas a gente vai conseguir fazer isso aí, né? Tem muitos mistérios, muitas coisas que eles esconderam de nós e a gente precisa buscar se libertar, né? Desses enganos, dessas mentiras. De crenças, dogmas, né? De coisas que não nos passaram, né? E eu tenho uma foto aqui, eu queria te mostrar essa foto aqui desses barcos aqui da borda, né? Olha isso aqui da borda, como eles fazem aqui para o gelo. Então, olha essa borda como é, né? Sim. Coisa bonita isso aqui. A gente descobriu partes da borda lá em cima, depois da Rússia, da Sibéria, chegando a mais de 45 quilômetros de altura de montanhas. Nossa! Então, assim, é uma coisa absurda o que existe além. E nós sabemos que existem continentes ocultos depois dessa borda, né? Exatamente, então... né? Tem vários continentes aqui que até tem um canal que eu me baseio também, Nos Confundem. Então eles passam vários mapas assim de continentes além da borda, assim, muito bonito. Eles descrevem todos os continentes e tal, muito legal sobre esse canal Nos Confundem, um canal interessante também, tem vários mapas e tal. E os antigos confirmam tudo isso que a gente fala. Se for estudar mapas antigos, né, milenares,
a gente vê os mapas antigos de vários locais que eles tinham, de fato, um desenho bem próximo da realidade da Terra. E, inclusive, tem uma coisa assim que é inquestionável, não sei se tu vê, que a Terra tem um mapa gravado na Lua. Deixa eu até mostrar aqui, tu conhece, mas só mostrar para as pessoas a foto da Lua e o mapa da Terra gravado. Olha só que incrível essa imagem aqui, para quem tem alguma dúvida, né? Olha aqui, isso aqui é o mapa da Lua. Deixa eu estar chegando aqui, peraí. Olha aqui, isso aqui é o mapa da Lua. Exatamente, né? A Lua testemunha fiel do Criador, o mapa da Terra está impresso na Lua. Então, eles pegaram a Lua, tiraram essa parte aqui, exatamente aos continentes, como tu mostrasse ali, né? Aqui tem uma parte mais desenhada aqui, que é a África, os continentes, todos eles no formato que eles são reais, né? O Brasil, a Lemúria, a Austrália, todos os continentes estão impressos aqui nesse mapa da Lua, né? Então, isso aí é muito incrível, né? Intrigante isso. O que tu me diz desse mapa da Lua, hein? Muito intrigante mesmo, é curioso. Nós estamos pesquisando e ainda não conseguimos concluir essa investigação aí, mas é muito interessante, né? Esse reflexo. E ver todos os outros continentes ao lado aqui, né? Marte, Sirius, Júpiter, todos os continentes nas terras perdidas. É muita coisa mesmo, gente. Então eu só peço para as pessoas estudem mais, né? Estudem, assistam vídeos. Não dá, gente, nós não temos tempo hábil aqui de explicar maiores detalhes e tal, né? Nós não temos, a gente só diz para as pessoas estudem, vejam os vídeos do Rafael, os vídeos de canais que a gente recomenda aí. Muita coisa está acontecendo. O pessoal perguntou muito também. Eu vi, tem um vídeo eu não tenho aqui comigo. É um vídeo que foi filmado na Antártida, lá no parte sul, né, Polo Sul, e que ele colocou e mostrou, inclusive tá bonito, uma estrela muito baixa, passando assim, quase que tu conseguia enxergar ela ali do ladinho, uma estrela grande e baixa, assim, a linha dos olhos, assim, sabe? Uma estrela, gente, filmado, e ela passou assim, reto, uma estrela, e aí eles assim, o que, né? Isso aí é um absurdo, não faz sentido dentro do padrão antigo, numa estrela baixa, passar assim, a linha dos olhos, pode isso, uma coisa só lá na borda mesmo, né? Exatamente. Tem coisas muito interessantes, Luciano, inclusive sobre essa questão geopolítica, né? Que muita gente não sabe e questiona a presença desses visitantes. Mas tem tanta evidência, né, que está aí na história da humanidade, na arqueologia, nas descobertas dos povos antigos, e o pessoal não pesquisa, né? Não vai atrás. Então, assim, por isso que a gente sempre diz, né? Busquem conhecimento, vamos ir atrás da informação. E está tão escancarado, né? Existe um simbolismo, não sei se vocês já viram, em algumas igrejas, em alguns templos do passado, até hoje eles gostam de mostrar os 4 clãs. Né? Eu queria mostrar para vocês no vídeo que eu coloquei aí, Luciano, só para o pessoal entender. Esse aqui... esses seriam os Anunnaki, né? A simbologia mais conhecida deles, que no passado vieram para a Terra. O clã da família real, Anu, Enki, Enlil. Então, eles escravizaram a humanidade, tiveram uma presença muito importante. Esses seriam os Igigis, né, aqueles que eu comentei, que são diferentes, né, dos Anunnaki. Eles eram trabalhadores e hoje eles estão, olha aí, ó, esse tipo de raça, muitos chamam de reptilianos, né, que estão associados a esses Igigis ou os Greys, né, e outras raças relacionadas. Tudo isso aí são esculturas que foram encontradas no passado, tá, existentes aqui na Terra. E que seres são esses? Isso foi encontrado em várias partes do mundo, na Ásia, no Oriente Médio, na América do Sul. Esculturas como essa no México, por exemplo. Como é que você explica? Essa peça foi encontrada em cavernas no México, com seres dentro de uma nave, astronautas, discos voadores, né? Então isso é muito interessante. Então, se a gente for compreender, né, essas esculturas, quem eram esses astronautas, esses seres, né, que vieram do passado, de algum lugar para a Terra? Inclusive as roupas, né, muito parecidas com os astronautas de hoje, esses equipamentos que eles usavam, isso esculturas milenares, tá, gente?
Como é que vocês explicam isso, né? Olha só a diferença dos povos da China, astecas, Japão, maias. Esse aqui até parece aquele boneco do filme da Guerra nas Estrelas, né? Então, assim, tudo isso foi encontrado no mundo inteiro, esses artefatos, com esses objetos, com esses bonecos, esses seres diferentes, né? Mas por que eu estou falando disso? Porque todos esses visitantes deixaram no mundo inteiro simbolismos que a gente pode mapear como estas figuras aqui: o touro, o leão, a águia e o anjo, ou o homem, né? Vocês devem ter encontrado isso em várias partes, inclusive em algumas igrejas, né, que foram associadas aos 4 evangelhos também. Sim, sim, sim. São Mateus, São Marcos, Lucas e Poxa, João. O homem, o isso. anjo, o leão, o touro e a águia, né? O que são esses 4 símbolos? Não tem nada a ver com os evangelhos, na verdade, né? Isso é a igreja que se apossou desse tetramorfo que é chamado, né? Que, na verdade, é a demarcação Anunnaki, é a demarcação, olha aí, ó, muito antiga, isso está no Egito, tá? Olha só, a águia, o leão, o touro, e tiraram aqui um que tinha aqui do lado, ó. Tinha um quarto aqui embaixo. Por que será que eles retiraram o anjo que tinha aqui, né? Então vamos aprofundar um pouco mais esse simbolismo. Essa é outra imagem ligada ao tetramorfo. É sempre um touro, um tigre, uma águia e um homem ou um anjo, né? É sempre assim. Poxa. Esse símbolo que está relacionado ao dragão, ele foi muito conhecido na China antiga, na China imperial, que era o símbolo do clã de um Anunnaki chamado Enki. O Enki sempre esteve relacionado ao dragão, à serpente. Inclusive, ele foi associado à serpente na Bíblia, né? Na verdade, o peixe também estava relacionado ao Enki. E esse simbolismo, né, que foi associado a ele, depois foi excluído, o Enki, né? Porque ele simboliza o homem, ou o anjo, porque ele é o único Anunnaki que tem uma relação positiva com a humanidade. Esse é o Enki, né? Que tinha inclusive essa roupa de peixe, né? Simbolizado em várias esculturas do passado. Poxa. E depois removeram esse simbolismo do dragão, do peixe, e deixaram o simbolismo apenas do homem, do anjo, para simbolizar o Enki. Esse é o Enlil, que é o símbolo do touro, tá? Touro está relacionado ao Enlil, é a facção do Enlil. Então você vê o touro, né, o mercado financeiro, toda a simbologia do touro. É o Enlil, é o clã do Enlil na Terra. Esta é Inanna. Inanna, uma das irmãs dos Anunnaki também, irmã do Enlil e do Enki, tem seus simbolismos na Terra, da águia, e ela também estava sempre junto com o Enki, trabalhando em parceria com o Enki em alguns momentos, né? A Inanna. E esse seria o Marduk, que é o símbolo do leão, tá? O leão, muito relacionado a antigas religiões também, o Marduk sempre presente, relacionado também ao Enki. E o Enlil sempre o opositor do Enki, né? Sempre trabalhando nesse conflito contra esses outros clãs Anunnaki. E o que é interessante a gente perceber nessa divisão, né, que eles fizeram? Porque eles dividiram a Terra nesses 4 cantos, e o poder que eles exerceram sobre a humanidade sempre foi dividido entre eles. Então, para a gente entender o contexto hoje geopolítico, a gente vai perceber que tem um 5º grupo atuando, que são aqueles Igigis, aquele grupo que, na verdade, eram trabalhadores dos Anunnaki, aqueles que tinham o poder sobre eles. E eles se espalharam pela Terra e implementaram seus movimentos ditos hoje, né, como de esquerda, que vem desses grupos Igigis. Igigis, tá? Que ser reptiliano, digamos, para entender Exatamente. melhor, seriam os reptilianos. A gente Aqueles conhece feiosos ali que nós vimos, feiosos né, ali. aqueles bem feiosos. E eles que estão por trás de toda essa manipulação hoje da agenda do governo oculto. Já o Enlil, que é um dos Anunnaki principais, ele também fez um papel
meio opositor à humanidade durante muitos anos, né? Muito tempo. Em contrapartida do Enki, que sempre quis proteger e ajudar a humanidade. Sempre tentou atuar dentro de setores que facilitassem as coisas para a humanidade. Então sempre foi isso que aconteceu. A Inanna também, né? Mas todos eles queriam o poder. Todos eles queriam conquistar esse território. Só que alguns queriam que a humanidade fosse prejudicada e outros queriam proteger a humanidade para que fossem servos mais obedientes, né? Então, esse simbolismo é muito interessante a gente pesquisar mais, né, sobre esses símbolos antigos, porque tem muita coisa aí para a gente entender. Pois é, a gente vê muito o pessoal muito bitolado assim com as escrituras, achando que ali está todo o conhecimento do universo e não está, né? Até porque elas também foram manipuladas, embora isso ofenda, né, entre aspas, as pessoas. Mas aí eu estou ofendido porque tu falou mal das escrituras, mas a gente reconhece que elas foram trazidas por esse mesmo grupo de poder que assola a Terra e que entre eles teve esse pilar que era a manipulação do conhecimento religioso das pessoas, né? Então, muitas das coisas que a gente vê hoje, né? Então, a gente vê também que no Velho Testamento, muitas vezes, quando diziam, né, Deus, Deus, ele estava se referindo a Enki, Enlil, então, não é mesmo? Então, o Velho Testamento Sim. O Enki sempre fazendo o papel do Deus bondoso, protetor, né? E o Enlil sempre lutando contra esse trabalho do Enki, porque ele queria escravos. O Enlil, ele é muito conquistador, né? Guerras, é o deus da guerra territorial, ele é sempre muito contra essa questão de trazer proteção para a humanidade. Ele queria explorar a terra e ter conquista de território. Então, o Enlil ele sempre foi o deus que queria punir a humanidade. Vingativo, ciumento, raivoso. Já o Enki, não. O Enki queria proteger, porque o Enki participou da criação da humanidade, do corpo adâmico. Ele ajudou nessa manipulação genética, né? E ele estava em parceria com os deuses superiores, com os seres da luz, né? Então, no Velho Testamento, quando, tipo assim, o Moisés recebia uma ordem, mate todos os filisteus, mate todo mundo, né? E era Enlil com aquele poder, a força negativa para, mais ou menos era isso, então? Todas as vezes nós vamos encontrar Deus, entre aspas, interagindo com a população, exigindo morte, vingança, sacrifício, sangue, essas coisas não tem nada a ver com Deus e com os seres superiores. Isso é coisa dos Anunnaki, do Enlil, desses grupos aí, e Gigis, né? Agora, se a gente for trazer, sempre quando existe uma intervenção de Deus, mas com ensinamentos, conhecimento, educação, instrução, proteção, zelo, aí nós estamos falando da presença dos seres e do Enki, sempre buscando civilizar e educar e proteger. O Enki, ele traz muito essa questão do patriotismo, né, dos valores de família. O Enki, ele é muito nessa onda que a gente vê da direita. Já o Enlil, ele puxa mais para um lado, junto com os Gigis, para centro-esquerda, né? Então, essa divisão geopolítica, ideologias, é tudo manipulação deles. Veio tudo deles isso aí, né? Inclusive, eles manipularam as religiões, porque as religiões institucionalizadas pelos homens teve interferência deles. Essa distorção toda que houve, né? Infelizmente. Só que a origem das religiões tinha nada a ver com eles. Tinha a ver com a presença de seres divinos na Terra, né? Divinos na Terra. Aqui, quanto conhecimento é incrível, né? Como a gente foi enganado, quanto mais a gente estuda, mais a gente sente como foi enganado, assim, nas raízes, na base, né? A gente foi enganado, assim, na estrutura, não foi uma mentirinha, assim, ó, larga uma mentirinha ali, não. As estruturas vieram já corrompidas, né? Para justamente a humanidade ficar dominada com ensinamento falso, achando que estavam fazendo bem, né? E esse pessoal é muito afixado assim nas doutrinas tradicionais, vão levar um susto tão grande quando isso for revelado, né? Eu não sei que vai ser a reação deles, eu acho que eles não vão resistir. Não sei. Não, e assim, Luciano, os seres de bem, né, que estão na Terra, atuando juntamente com todo esse movimento que foi iniciado lá atrás, né, pelo Enki, de proteção, de ajuda à humanidade, os outros Anunnaki, essas outras facções, abominaram esse movimento de proteção do Enki. Por isso que ele está meio sozinho, entre aspas, né? O Enki.
mas ele teve o apoio e a parceria dos seres galácticos, dos seres realmente que vieram ajudar a humanidade. Então, houve uma aliança na Terra entre o Enki e esse grupo que está querendo o bem da humanidade aqui na Terra, mesmo ainda ligado a um Anunnaki, tá? Veja bem, mesmo ainda ligado ao Anunnaki, o Enki é muito mais espiritualizado, ele é muito mais bondoso, ele evoluiu muito mais que os outros. Então, ele está, sim, tendo apoio e ajuda de seres de outras dimensões que vieram para a Terra também para ajudar. Entendeu? Que bacana. Nossa, o pessoal está adorando aqui. Nós estamos em 12 mil pessoas simultâneas aí. O pessoal está adorando, a gente quer saber mais. Eu estudo sobre isso também há muito tempo e né, concordo com tudo que tu está falando e sei quantos vídeos bons tu tem no teu canal que fala sobre esses detalhes ali, né? E vocês têm que estudar, temos que estudar. Fomos enganados, né? Primeira coisa assim, que tem que botar humildade na história aí, né? Fui enganado, aceito que fui enganado e vou aprender. Agora, se o cara vem com uma soberba, ninguém mexe na minha estrutura, né? Aí não funciona, né? Não é assim? Não, tem muita coisa, né, que a gente tem que colocar a mão na consciência para ver se a gente está sendo bem orientado ou enganado. É sempre assim, porque eles se escondem até mesmo por trás de movimentos positivos, sabe? Existem muitos grupos aí que estão mascarados de grupos de bem, que na verdade estão tentando enganar as pessoas, né? Tem muita gente ainda sendo enganada. E chegou o momento que nada vai ficar mais oculto, toda a verdade. Então, as pessoas vão ver isso que a gente está falando. Não adianta chegar e dizer, eu não acredito. Daqui a pouquinho as coisas serão reveladas e não deve demorar muito que aos poucos a humanidade começa a abrir os olhos, abrir. Até porque, como tu falaste, né, a ressonância Schumann está muito alta, a energia está muito elevada, o planeta está passando por uma grande transformação. Então, não tem como continuar com mentiras sendo colocadas como alicerce. E elas vão cair, queira ou não queira. Né? Então, quanto mais cedo a gente souber, melhor. Né? Exatamente. O pessoal pergunta assim, por que mentiram tanto? Por que trocaram o formato de tudo? Por que ensinaram tudo de avesso? A resposta seria para dominar mais facilmente a Terra, não é assim? Para dominar as pessoas, né? Vamos imaginar que você nasceu dentro de um cativeiro, você foi sequestrado, na verdade, nossos antepassados foram sequestrados, estão dentro de um cárcere. É um cativeiro, nós estamos numa região da Terra demarcada por eles, como se fosse um pasto mesmo, a gente não consegue sair desse território demarcado. Então você foi enganado porque eles criaram um mundo fake, de mentira, para a gente acreditar que a gente está no nosso mundo livre, né? Não, nós estamos dentro de uma prisão. Nós estamos aprisionados aqui. Né? Então, você acha que é de interesse deles contar para as vítimas do sequestro que estão aprisionados aqui, que elas estão em um local diferente desse local que elas foram aprisionadas? Não. Melhor manter você achando que você está nesse mundo fechado. Só que, na verdade, a gente está num mundo muito maior, com a possibilidade infinita de exploração, de evolução, de prosperidade, de saúde, de abundância, para descobrir diversas coisas, a gente não consegue, porque nós estamos numa Matrix. Nós estamos aprisionados aqui. É bem isso. Isso é fundamental, isso aí mesmo. Deixa eu mostrar até uma imagem aqui para tu comentar um pouquinho. Eu lido muito assim com crítica, o pessoal diz, tu está derrubando as estruturas do mundo, né? Mas, a gente está alertando as pessoas de coisas que eles vão ter que saber amanhã, então é melhor saber logo, né? A gente não está inventando nada, ninguém aqui tem vontade de inventar nada, né, Rafael? Tu acordou de noite meio inspirado, começou a inventar coisa aí assim? Não é assim. Não, são pesquisas, né? A gente vai buscar conhecimento, pesquisar, a gente tem contatos, informações que vão confirmando para a gente todas essas coisas também. Não é da nossa cabeça, não. Por isso que é chocante mesmo. E os galácticos têm confirmado tudo isso, né? Os galácticos têm mostrado para vocês. Eu tenho uma imagem assim interessante aqui que eu queria mostrar para ti também, assim, só para comentar um pouquinho, né? Mais ou menos do planeta Terra e das suas redondezas aí, né? Bem interessante essa imagem aqui, para a gente entender um pouquinho. Mas, sim, é mais ou menos isso mesmo. A gente está dentro de uma, vamos dizer, uma cratera em volta por uma grande massa de gelo,
E existem outras regiões na Terra. A Terra não é só um planetinha, um mundo que eles construíram de mentiras para nós, não. Existem outras regiões, outros mundos paralelos a nós, outros anéis, outras regiões. E os extraterrestres, os Anunnaki, esses caras vieram desses outros mundos aí. Esses outros aí, né? Vieram de outras terras para cá. Né? Exatamente. Isso aí não existe, ó. Isso aí é fantasia, né? Tela verde, é chroma key. Gente, quanto xingamento a gente recebe aqui por estar mostrando certas coisas, né? Mas não faz mal, né? Tu já tá mais acostumado que eu, tu já tá antigo na história. Mas, não, gente, o pior assim, Luciano, a gente não... Nós de Dáquila, a gente não se baseia simplesmente na crença e na fé. A gente não simplesmente viu um vídeo sobre essa questão da Terra e falou, nossa, a Terra realmente não é um globo. Não, a gente foi fazer experimento. A gente fez o documentário Terra Convexa, se vocês não assistiram ainda, assistam. Muito legal, muito legal. Foram 7 experimentos para provar a curvatura da Terra. E não encontramos curvatura nas águas. Então, onde está o globo? Se a gente vê na foto e nas imagens da NASA um globo, como é que os experimentos científicos não encontram curvatura na Terra? Essa é a pergunta. É verdade, tem muitas... assim, se tu for olhar pela lógica, sem se basear em ensinamentos antigos, né, pela lógica, a lógica diz isso, né, certas coisas, é muito lógica, a gente tem que entender certas coisas. E, enfim, por isso que eu digo para as pessoas, pesquise, mas não no Google, né? Tem que pesquisar com o Rafael, com as pessoas que estudam livre do sistema, vocês vão ver muitas coisas aí que vão deixar vocês bem instruídos, né? As pessoas falam assim, Luciano, mas eu não acredito nisso. Eu acredito ou não acredito? Não, não é para acreditar ou não acreditar. Realize o experimento. Vá até a praia, coloque uma câmera lá, dê o zoom no barquinho no horizonte, veja se você consegue pegar o barco a mais de 12 quilômetros. Se você conseguir visualizar um barco na linha do horizonte a mais de 12 quilômetros, você está vendo algo que é impossível de acontecer, porque a curvatura da Terra impediria a visualização dos barcos, né? Por isso que a gente fez. A gente foi buscar a comprovação desses fatos, né? Não acreditar cegamente. Ou não acreditar, porque é um bando de maluco falando, né? A gente foi buscar experimentos. Com certeza. E vocês têm bastante conhecimento, vocês dedicaram, assim, muito anos de estudo sobre isso. E vocês não são os únicos, tem milhares de pessoas que também fazem experimentos idênticos a esses, né? Então, mas o que eu assim, não estou querendo provar nada para ninguém, nem quero dizer para os internautas aí que é assim e pronto. Eu peço que vocês pesquisem apenas, né? Pesquisem, vocês verão certas coisas. Porque, assim, a base de tudo é que nós tivemos um grupo GO que nos passou muitas informações falsas para manter essa escravidão, né? Eles fomentaram essa escravidão através da mentira. E a mentira hoje não está se sustentando mais, porque não tem mais como manter uma mentira por longos séculos, assim, né? Então, isso que a gente está alertando, olha, nós somos enganados, vocês foram enganados em tudo, na comida, na política, na economia, na medicina, na saúde, nas finanças, em 100% dos itens do mundo nós fomos enganados, entende? E, inclusive isso. Então, tem pessoas muito resistentes, mas elas vão ter que ver um certo dia, não adianta, né? Estou olhando aqui, Guilherme Santos, a NO descredibiliza a Bíblia para afastar as pessoas de Deus, não é isso? Pois para acabar com a família precisamos acabar com a igreja, não é a meta? De certa maneira sim, né? Quanto mais destruir a igreja ou a família, ou coisa mais, eles têm poder sobre nós, né? Mas a gente não está entrando nesse detalhe de destruir família ou igreja, ninguém quer destruir igreja nem família, não. Nós queremos só mostrar que existe um plano mundial para domínio e perpetuação do poder. Isso que é a questão, se chama perpetuação do poder. E ela só consegue se manter através da mentira. Então, eles foram largando mentiras sucessivas há longos séculos, e agora a gente está vendo que quase 99% do que a gente aprendeu no mundo, né, para não dizer um número menor, é isso aí, né? Não vai ser fácil, Rafael, não é fácil. Lidar com contra a maré, assim, é mexer no vespeiro aqui, né? Mas... Sim, não é fácil. Mexer nesses assuntos é polêmico. É polêmica, né? Porque ninguém quer se sentir enganado, ninguém quer se sentir manipulado. Revolta mesmo. Ninguém quer engolir o fato de que nós estamos aqui
vivendo uma vida que não está sob nosso controle. Essa é a verdade. Só que a gente pode reverter essa situação. A gente pode buscar conhecimento e buscar essa liberdade. Enquanto a gente estiver condicionado, vivendo no cabresto, seguindo essa agenda que eles construíram para nós vamos continuar escravos. Então, não tem como a gente acreditar em algo diferente. Eles querem que a gente fique cego. Então a gente tem que fazer o nosso movimento. Pois é, tem mais coisa também que o pessoal está pedindo aí sobre. A gente tem assuntos que o Rafael fala. Ele fala sobre os dilúvios universais, o mud flood, a inversão magnética, assuntos da geopolítica. O Rafael fala tudo. Ele é um pesquisador, uma pessoa assim seríssima. Se vocês forem olhar o canal dele, exclusivamente a pesquisa séria, né? Mas assunto de Ratanabá também é um assunto que ele fala muito bem, de arqueologia do Brasil, que nós tivemos uma origem, que nós somos possivelmente a nação mais antiga do mundo, através dos murios, que são povos que habitaram a Terra há milhões de anos atrás, né? Ele tem um estudo fantástico sobre isso. Devido ao tempo, nós não vamos conseguir entrar nesses detalhes, mas assista as lives anteriores, né, sobre os murios, sobre Ratanabá. O Dáquila fez uma expedição maravilhosa para mapear essa área de Ratanabá, ali que tem já o laser, naquele fotos aéreas e tal, né? Isso tudo para trazer para o Brasil que nós somos muito ricos, temos uma civilização que nos criou aqui, que deu origem, né, desde a época remota. Então, fala um pouquinho sobre ali as descobertas da última leitura do laser ali em Ratanabá, só para a gente ficar atualizado se tem alguma novidade aí para nós. Sim, Luciano. Nós finalizamos aquele mapeamento do LiDAR, né, que é o escaneamento a laser, naquela região aérea de Apiacás, onde tem as quadras. Acho que todo mundo viu, né, aqueles quadrados no meio da selva amazônica, vou ver se eu acho gigantescos. Aquelas imagens espetaculares, né, que nós conseguimos sobrevoar a região, e foi uma notícia bombástica na época, porque ninguém imaginava que em plena Amazônia, próximo ali de Mato Grosso, Pará, haveria algo colossal, construções gigantescas, maiores que são encontradas no Egito, no México, no Peru, em plena Amazônia, né? Então, nós identificamos essas construções, estão soterradas, com uma sedimentação muito grande, e a floresta é muito densa, né, em cima. Aí está as quadras, né? Toda essa região foi inundada no passado remoto por um grande dilúvio que aconteceu aí. Essa foi a parte que é mais fácil de identificar, né, os resquícios dessa grande construção, dessas estradas. Isso aqui, gente, são quilômetros e quilômetros, tá? Cada bloco desse aqui dá quase 1 quilômetro de extensão. A altura dessas estradas dá mais de 100 metros. São grandes avenidas, enormes. E nossa equipe de Dáquila conseguiu recentemente descer lá com uma equipe de operações especiais. Alguns militares foram lá e caminharam nas quadras já. Nós já tivemos acesso a alguns pontos nessas quadras. Eles viram essas grandes muralhas lá embaixo, tá? Muita coisa mesmo, milenar, assim, ó, é muito antigo que tá lá. E foram encontradas, inclusive, ossadas, esqueletos, crânios diferentes. Vocês não têm nem ideia do que vai ser mostrado. Crânios, inclusive, parecido com aqueles dos Anunnaki, compridos assim, ó. Em plena Amazônia, ossos, esqueletos de seres gigantes, tá? Nessa região aqui. O que eles faziam lá? Por que eles morreram lá, né? Como é que a ciência vai explicar isso? Como é que a arqueologia, como é que os acadêmicos vão justificar a presença de antigas civilizações na Amazônia, sendo que eles dizem que nada existia aqui, né? Nada existe, só índios e tal, né? E isso aí tem várias construções ali na Amazônia. Isso aqui na Amazônia peruana também, que é pertinho ali, tem grandes pirâmides, grandes pedras, coisas incríveis ali que foram ocultadas, escondidas. Mais outra mentira ocultada da humanidade, né? Então nós vamos ter isso aí em breve, que vai fazer uma grande revolução no mundo quando for descoberto e trazido à tona, né? Isso
Agora, isso aí foi soterrado quando a gente fala o Mud Flood, né? O dilúvio de lama, foi isso mais ou menos, né? Que teve um dilúvio de lama que cobriu toda a terra, inclusive ali essa parte aí cobriu esses pontos ali. Sim, teve um período, há mais ou menos 13 mil, 14 mil anos atrás, que Nibiru também estava se aproximando e passou sobre a Terra, sobre essa região da Terra, né? E ele teve sincronicidade com uma ação dos Anunnaki, que soltaram uma espécie de bomba, foi usando tecnologia no Polo Norte. Uma das calotas polares se desprendeu com uma bomba que eles soltaram lá, e veio uma onda gigantesca, um grande tsunami varrendo a Terra. E além disso, a atmosfera da Terra foi impactada por aquela pressão que eu falei de Nibiru. Foi isso que causou o grande dilúvio, que fez cair água torrencial na Terra, juntamente com esse movimento de tsunamis, que foi gerado de forma artificial pelos Anunnaki. E foi varrendo tudo, foi dizimando tudo que vinha pela frente, né? E foi esse o dilúvio de lama, então? Foi esse o chamado dilúvio de lama? O grande dilúvio, né, que aconteceu e que foi descrito por todas as grandes civilizações, porque muitos sobreviventes deixaram escritos, aqueles que conseguiram ir para os lugares mais altos da Terra, né? E eles conseguiram deixar esses registros históricos, né, do que aconteceu. E a gente confirmou isso. E lá, na região de Ratanabá, não tinha aquela floresta. Não era aquilo, não, como é hoje. A Amazônia não era desse jeito, era totalmente diferente. Tá? Nós temos ali, olha, em torno de 200 a 300 metros, soterrado de lama, de terra e de floresta que cresceu. Foi plantada, na verdade, ali. Aquela floresta é nova, não é antiga, não. As árvores que estão lá não são árvores milenares, são árvores muito jovens que estão na Amazônia. Então, o que tem embaixo ali, soterrado, é assim, uma coisa surreal. É o chamado Eldorado, seria, eles falam Eldorado, a cidade do ouro, né? Teria Sim. O Eldorado ali também, né? Isso vai mudar toda a história do Brasil. Porque o que acontece, Luciano? Antigos povos que tinham relação com os Murios, com os Atlantes, com os Lemurianos, com povos muito antigos, estavam presentes em toda a Terra. Então, essas informações do que existia aqui e também em outras partes do mundo estavam presentes em grandes povos, em grandes cidades no mundo inteiro, que era esse complexo enorme desses reinos de Ratanabá. Então, quando os antigos, né, descobriram que aqui, nas terras de baixo, havia uma grande civilização e que havia muita riqueza, muito ouro, muitos conhecimentos, porque aqui foi o berço da humanidade. Eles vinham para cá, muitos grupos vieram para cá explorar. Não foram só os europeus, os portugueses, espanhóis, holandeses, não. Antes, os fenícios já tinham vindo para cá, os vikings vieram para cá. Muitos grupos asiáticos, muitos índios que estão aqui, descendentes indígenas, vieram da Ásia. Inclusive, nós estivemos numa tribo dos tucanos, conversando com um cacique, um grande pajé, seu Álvaro Tucano, ele falou: nós viemos da Ásia, na barca, na canoa da transformação, que era uma das arcas. E os índios falam que eles vieram de arca para cá, lá do Oriente. Trouxeram eles para cá. Isso há milhares de anos atrás, muito antes de Pedro Álvares Cabral, de vinda de espanhóis. Gente, a história está completamente manipulada. Completamente distorcida. Então, assim, o que existia aqui, a gente não tem noção do que era o Brasil, do que era essa região América do Sul. Eles vieram para cá só para pegar as riquezas. Os espanhóis e europeus vieram para cá para encontrar o ouro e os conhecimentos para destruir o que tinha aqui, para não deixar a humanidade ter acesso. Já era uma agenda dos Anunnaki lá atrás. O GO já era, daquela época, eles vieram aqui, os espanhóis, para dizimar, acabar com a história e acabar com os povos e... Exatamente isso. E levaram tudo embora, o ouro, né? Levaram tudo para lá, para o Vaticano, para sociedades secretas na Europa. Foi tudo para lá. Né? Uma coisa que eu não entendo, se esse dilúvio de lama foi nessa época do dilúvio de Noé, foi na mesma época, e como é que a Tartária, que era bem mais recente, também teve o dilúvio de lama, né? Então teve outro dilúvio da Tartária? Eu não entendi isso. Sim, não, porque a Tartária foi mais recente.
Tiveram mini dilúvios depois. Foram mini várias. dilúvios, Porque tá. tivemos eras glaciais, mini eras glaciais, e o gelo derreteu, movimentações da Terra, né? Mudanças do posicionamento das águas. Aconteceu muita coisa. Só que o grande dilúvio que está descrito na Bíblia, em várias escrituras antigas, foi esse que varreu a Terra inteira, né? A terra Agora, inteira. esse antigo que soterrou grandes construções da Tartária e de outras antigas civilizações, que eram muito mais antigas, né? Não é bem como falam aí não também, tá? É muito mais antigas. Essas construções foram reformadas, foram reconstruídas. E elas já existiam há muito tempo. Então, sim, ocorreram outros dilúvios também depois, né? Pois é. E aí Vários. teve outros menores, porque a gente vê, por Menores. exemplo, monumentos na Europa que foram apagados o nome e disseram, monumento recente, né? Mas, na verdade, foram construções da Tartária, né? Que eles até têm várias fotos ali, até botei no meu Telegram, fotos assim de prédios assim lindíssimos, cheio de pontas, né? E não era da Europa aquilo, era foi tipo assim, eles roubaram o nome e botaram lá, construído 1700 e pouco, mas não foi bem antes, né? Sim. E tudo isso já existia antes também, desde a época dos Murios, né? Principalmente as grandes construções em pedra. Todas as construções em pedra no mundo inteiro, grandes castelos, muralhas, fortes, construções, estradas, pirâmides, tudo isso era dos Murios. Tá? Depois que eles foram alterando, foram reconstruindo em cima. Reformando. Os fortes Né? estrela também, né? Os fortes Também. estrela. E, poxa, que coisa de louco. Aqui no Brasil tem vários fortes aqui. Tem um forte de Natal e um da Rondônia, lá em cima, Roraima, Rondônia, que são fortes dos Murios também, né? Esse de Natal, o pessoal diz, pô, mas Natal é um forte dos portugueses ali, né? Que teve na cidade de Natal ali. Não é dos portugueses, então, né? Eu tenho até uma foto aqui. Não, portugueses não construíram nada. No máximo, eles reformaram ali, pintaram, fizeram uma mão de obra ali, mas estava tudo pronto já. Já Todas tá as tudo pronto. construções estavam prontas, né? Esses Que grandes coisa. fortes estrelas. Pois é. E tem também a São Miguel das Missões, aqui no Rio Grande do Sul, que é um monumento famoso que os índios construíram, blá, 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 blá. Também mentira, né? Também. Gente. Não, é tudo construção antiga dos Murios, né? Inclusive com simbolismo das Amazonas, de grupos muito antigos que estavam aqui. Olha, a Deixa eu gente não sabe mostrar. de nada. Não sabe de nada, né? O pior é que as pessoas acreditam no que a ciência fala e elas defendem isso com tanta força, né? Não, é ciência, é ciência. A ciência fala e tá acabado. Cara, a ciência é do GO, né? Olha o tamanho dessas pedras aqui, gente. Olha o que é isso, olha o tamanho. Imagina carregar um negócio desse aqui. Olha o tamanho de um homem ali, ó. Isso aqui é no Peru, Peru, nos fortes do Peru, que faz parte Sim. daquela região ali. Olha o encaixe dessas pedras aqui, gente. Olha o encaixe disso, né? Eles faziam com laser, tá? Tecnologia de laser, tecnologia quântica que eles utilizavam, os Murios, né, no passado. Tá. Tem E aí explicação. vieram os incas e maias e, digamos, pegaram esses templos e viveram ali, mas não eram dos incas e maias Não, astecas, né? ocuparam. Eles ocuparam essas regiões, né? Por quê? Porque esses povos que chegaram aí, os incas, maias, eles foram fugindo do dilúvio, eles são sobreviventes do grande dilúvio. Então eles subiram as grandes montanhas, eles foram se elevando, né, nos Andes, para escapar do que aconteceu nas terras mais baixas, né? Depois eles voltaram, desceram, e olha, a gente teve contato com várias etnias indígenas recentemente, e eles falam para a gente todas as etnias do Brasil, com certeza as etnias da América do Sul, de todos os países, falam a mesma história, Luciano, que aconteceu uma grande inundação, que eles subiram para as terras mais altas, eles tentaram se proteger dessa catástrofe, né? E que os deuses visitavam eles aqui. Olha só. Então, assim, é fantástico. É tudo Fantástico. explicado, meu Deus, que coisa. Escuta, Rafa, como é que está a pirâmide escalonada lá em Dáquila? Conta para nós, o pessoal quer saber. Eu sou um que eu tô louco para conhecer Sim. lá o Dáquila, eu não fui ainda, não tive condições aí, mas né, eu quero. Não, tá indo bem, a construção tá indo, né? Já estamos com a fundação feita, os pilares já estão também todos feitos,
e agora vai ter a parte para fechar ali, né, a base do monumento, para começar já o primeiro andar, o primeiro degrau da Grande Pirâmide. Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso, né? E lembrando que no passado eles utilizavam também a levitação para mexer essas pedras, através de energia do som, né? Com o som e com a levitação. Então as pedras eram, digamos, deslocadas, assim. Então não houve aquela história de escravo do Egito, que escravo, né? Nem teve escravatura lá no Egito. Tudo mentira, tudo mentira. Eles tinham conhecimento sobre eletromagnetismo, sobre energia escalar. Eles usavam a tecnologia mental também, o poder do pensamento, para realizar coisas absurdas. Nós somos homens primitivos, na verdade. E eles não. Eles eram muito avançados, né? Muito mais do que nós. As pirâmides do Egito também não foram dos Atlantes, já estava lá desde os muros, porque os Atlantes são novos, né? São recentes, 12 mil anos. E os murios eram muito antigos, né? Então, nós encontramos evidências também dos Atlantes na Amazônia, tá? Construções, porque os Atlantes, eles tinham suas bases, tá? Em certas regiões no Oceano Atlântico, em ilhas, em grandes partes da Terra. Só que em terra firme, uma das construções dos Atlantes eram bases circulares, grandes círculos, assim, gigantescos. E nós encontramos uma dessas na Amazônia, tá próximo lá de Ratanabá, essas bases circulares, que são dos Atlantes também. Muito interessante. Não são aqueles riscos na terra, tem alguns aqui, como é que chama? Não é agróglifos, não, os riscos na terra. Os geoglifos. Os geoglifos né? são já uma obra dos murios antigos mesmo, né? Que eram tecnologias que eles utilizaram na época até para gerar comunicação à distância nesses locais. Porque eles manipulavam as ondas eletromagnéticas e, através dessas valetas que eles faziam na Terra, eles propagavam o som a longa distância. É impressionante, com tecnologias também que eles tinham nesses lugares, que eram portais, né? É um portal, isso aqui é isso aqui, né? Exatamente. Era um portal para propagar energia para isso aqui de cima, né? Não é isso aqui? Não, sim, isso aqui. Sim. É que já está soterrado, né? Mas que no passado muito remoto, esses lugares aí eram pontos de bases dos murios, né? Foi tudo destruído, né? Só sobrou as valetas mesmo. Olha aqui a América do Sul com o mar da Amazônia, né? Isso aqui foi depois do dilúvio, esse mar, chama Mar Amazônico. Exatamente. Entrou por aí o grande tsunami. A água que toda entrou por lá por cima, por Maranhão, né? Pará, Maranhão ali. Foi por ali que a água entrou. Tá. Olha a Atlântida aqui, bem pertinho da Amazônia aqui, ó. Eles passavam para cá, né? E tinha uma comunicação aqui com o lado da Lemúria, né? Parece que vinha uma ponte aqui. O que é isso? É uma ponte que ia lá para o lado da Lemúria, né? Sim, atravessava, né? Que coisa louca. Quanta coisa. Olha aqui mais outro, né? Esse aqui também que bonito. Olha, isso aqui parece um formato assim de cruz, assim. Ninguém conseguiu explicar isso até hoje, né? O Piabiru também, a ligação que tinha com o Piabiru, né? O caminho de Piabiru. O Piabiru foi todo destruído também. O Brasil inteiro tinha essas estradas em pedra aí, do Piabiru, que também eram construções dos murios. Na verdade, a terra inteira. Tinham pontes que conectavam os continentes. Era muito. Depois do dilúvio ficou tudo submerso, né? Parou com tudo. Houve um grande reset mundial. De tempos em tempos tem um reset mundial, né? Apaga, começa tudo de novo. Olha aqui, ó. Olha a pesquisa, saía de São Paulo e até lá o Peru, ó, e mais para cima, né? Era um caminho, o caminho de Piabiru, né? Olha que lindo aqui. E os deuses sempre orientando os povos aqui na América do Sul. No caminho de Piabiru, nós encontramos pontos, demarcações, Luciano, que tem pegadas fundidas em pedra. Em todo o caminho de Piabiru, nós vamos encontrar a cada 50 quilômetros uma pegada numa rocha. Isso é muito interessante. O que quer dizer um gigante? Seria um gigante? Sim, são seres, né, que deixaram, por algum motivo, eles deixaram pegadas em pedra. O pé mesmo, assim, sabe? Inclusive, nós encontramos uma grande pegada, né, recentemente.
sei se nós Pois é, mostramos tu isso. entrou ali ali nesse local, né? Ali onde você estava. Peraí que eu tenho uma pegada aqui. Essa aqui é pequenininha, peraí, deixa eu mostrar aqui. Essa aqui não é ali de Ratanabá, mas é parecida, olha isso aqui. É isso aqui, né? Mas aqui é pequenininha. Então falam que poderia ter 8 metros e tal, mais ou menos isso. É mais ou menos assim que foi encontrado ali, né? Eu não tenho a foto dela aqui, mas... A nossa foi muito grande mesmo. Dá 2,40 metros o tamanho do pé. É muito grande. Ah, Eu vou ver se eu acho, depois eu mando para você a foto, aí você mostra para o te pessoal aí. mostra aí, né? Que coisa de louco, né? Pô, quanto conhecimento, gente, que loucura! A gente sai daqui tonto, né? Minha nossa, né? É muita Então, coisa. pois é. Bom, esse resumo da Nossas história, lives. né? Nós vamos ter que aprender tudo de novo, tudo que a gente sabe, toda a nossa estrutura vai ter que ser reaprendido e haja trabalho, né? Então, a gente se propõe a ajudar as pessoas, eu, o Rafael, a turma toda aí, para que as pessoas consigam entender que nós somos escravizados durante milênios e agora nós estamos muito próximos da libertação final, da era da libertação. E a gente tem que, tipo assim, ganhamos a euforia, temos que sair da prisão, não ficar na prisão, né? Tipo, prisioneiro, ó, acabou tua prisão, pode sair. Não, não, eu gosto, deixa eu quietinho aqui, tá bom, que tem comida aqui, né? Não é assim? Exatamente. Igual o mito da caverna de Platão, né? As pessoas saem da caverna, querem voltar para a caverna, não tem jeito. Não é Pois é. fácil. Maravilha. Bom, mas devido ao adiantado, eu não vou me estender muito. Mas, Rafael, maravilha. Então, se tu quiser concluir com algum comentário, alguma coisa aí para a gente concluir a live, e te convido para tu ver mais seguido aqui no canal, porque a gente deu só uma pincelada, porque são muitos assuntos, né? E não deu para falar de tudo. Então, uma pincelada rápida, a gente pode, em outros momentos, voltar a falar mais sobre isso aí. Então, tá, fala um pouquinho para nós, aí depois a gente conclui. Sim, Luciano, a gente está buscando essa parceria, né, com você, com todo mundo, porque a gente tem que se unir nesse momento, né? Como a gente falou, eles estão resistindo. E a gente não pode perder nossas forças agora. A gente tem que manter o foco, manter a consciência, manter a determinação e buscar sempre informação, a verdade, né, o conhecimento que está oculto de nós. Eles vão continuar com a agenda deles tentando enganar, só que vai ser um tiro no pé, porque a população já está despertando, a humanidade já está percebendo, e somos nós que vamos fazer a diferença, até para ajudar outras pessoas a despertarem. É isso que a gente tem que fazer, né? Porque o conhecimento está aí, né? A verdade está aí, como Cristo disse, nada ficaria oculto, tudo seria revelado. Então, não tem muito o que dizer. Vamos continuar trazendo conhecimentos, informações, pesquisando, somando forças com todos, né? Para a gente fazer essa mudança. E lembrando que essa mudança exige de nós também uma atitude. Não adianta ficar parado em casa, né, de braços cruzados. Temos que fazer acontecer. Temos que agir de alguma maneira, né? Exatamente. Bom, mas eu te parabenizo pela tua coragem, né, pela tua força de ter, né? Tem muitos assuntos que a gente pode falar também e outros momentos a gente vai te trazer. Volta aqui para nós em algum momento aí para a gente continuar esses Claro, sempre assuntos, né? estaremos aí. Tá? E Sempre lembrando estaremos assim, juntos. para vocês que estão ouvindo, nós não queremos criticar a religião, criticar a fé de ninguém, nós não estamos simplesmente mostrando a verdade. Acredite quem quiser, não acreditou, paciência, segue adiante, né? Vai para o teu lado, procura a tua turma, é assim que funciona, né? A gente não está querendo impor, olha, é assim, não. A gente está mostrando, ó, tá aqui, ó. Ah, eu não acredito. Paciência, né? Vai, segue o teu caminho, né? Um dia tu vai ver, bah, que tonto que eu fui, rapaz, tá louco. Quem quiser se então aprofundar mais, né, nos assuntos, então... quem tiver dúvida e quiser aprofundar mais, tudo isso, lá no meu canal, a gente passa muita informação, as lives semanais, a gente responde as perguntas, tira as dúvidas de todos esses assuntos. Fica o convite a todos. Então continue com a gente. Então lá. Rafael, então, grande abraço. Eu vou fazer uma chamadinha aqui para nós terminarmos. Eu quero mais uma vez dar os parabéns às mamães. Então, que Deus abençoe todas as mães que estão aqui, a nossa mãe santíssima, a nossa mãe querida, a nossa mãe de sangue, todos sejam abençoados, tocados, que o Pai Celeste, nosso Criador do Universo, abençoe vocês, mamães, e abençoe todos nós. E eu convido vocês amanhã, segunda-feira, eu tenho a oração das 18 horas, e
E se inscreva no canal, vai estar no link da descrição aqui. Vou deixar o link do Rafael também para vocês conhecerem, tá? Então, muita paz, muita luz, Deus abençoe. Tchau, mamães. Tchau, vocês. Até a próxima. A luz venceu. Tchau. Valeu. Grande abraço.